Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nesta videoaula iremos aprender a criar mapeamentos usando o Sketch e o V para texturizar objetos complexos no SketchUp. Vamos abrir primeiro aqui o SketchUp para a gente poder visualizar, tá certo? Tem aqui esse vaso, é só um exemplo para a gente poder texturizar e ver como é que a textura se comporta quando aplicamos ela diretamente a objetos que têm formas orgânicas. Eu vou até o Google e vou pesquisar aqui uma imagem para a gente poder utilizar como exemplo. Então vou colocar aqui, olha, Old Metal Seamless Texture, para poder encontrar aqui, olha, em imagens, uma imagem aqui que mostre da visualização de uma textura mais complexa. Então vou selecionar aqui uma textura. Vou selecionar esse material daqui mesmo. Ele tem, olha, várias partes aqui diferentes, que vai mostrar bem para a gente como é que a textura se comporta neste objeto no SketchUp. Então vou clicar aqui em visualizar a imagem para ver a imagem no tamanho maior e salvar a imagem no meu computador. Ok. Agora vamos voltar no SketchUp e aplicar essa textura diretamente ao objeto. Então vamos selecionar aqui criar novo material. Selecionar a textura, ok, e aplicá-la sobre o nosso objeto. Observe que quando você aplica a textura sobre um objeto complexo no SketchUp, ele vai ficar com essa imagem aplicada em cada face que está oculta aqui nesse objeto. Você ligando a opção Geometria Oculta, você vai conseguir visualizar cada face que compõe esse objeto e como a textura ela foi aplicada de forma aleatória. Pelo modo tradicional, para poder consertar esse efeito que acontece aqui no SketchUp, nós fazemos o seguinte: clicamos com o botão direito em cima de uma face, depois vamos até a opção Textura Projetada. Com essa opção, nós vamos até o conta-gotas, clicamos sobre a face selecionada e em seguida aplicamos sobre o restante do objeto, segurando a tecla Ctrl, né? Para que ele aplique, olha, em todo o objeto. Ok. O que acontece aqui é o seguinte, olha, eu vou desligar a geometria oculta para a gente poder ver melhor o nosso objeto. A textura ficou aplicada de uma forma correta nessa face do objeto, porém, ele vai sempre esticando, olha, a imagem nas laterais do objeto, olha, criando um efeito bem estranho aqui, olha. Esse efeito ele não vai ficar legal na hora que você quer utilizar esse objeto para renderização fotorrealista ou quando você quer criar um objeto para games. Então esse objeto aqui ele vai ficar realmente ruim para você poder trabalhar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai texturizar esse objeto da forma correta utilizando a ferramenta Sketch UV, que é uma ferramenta adicional para o SketchUp, que também está disponível aqui na descrição do vídeo para você poder fazer o download. Então vamos selecionar aqui, olha, essa face do objeto para poder utilizar essa ferramenta e criar uma texturização com mais qualidade. Vamos clicar primeiro aqui na opção cor padrão, deixar o nosso objeto sem textura e vamos selecionar a opção Mapping Tool para selecionar este objeto. Você vai dar um clique numa face e em seguida dar duplo clique para poder alinhar esse objeto à sua visualização. Você vai clicando até você conseguir ter a melhor visualização para ele. Em seguida você vai clicar na tecla Tab para você poder conseguir ver esse grid aqui, olha, na sua tela. E dessa forma você conseguir alinhar o seu objeto, clicando aqui no botão esquerdo do mouse, olha, para você poder deixar ele de uma forma mais correta na visualização. Em seguida, você vai clicar com o botão direito do mouse e escolher o tipo de mapeamento apropriado para o seu objeto. Você vai ver que ele tem aqui vários tipos de mapeamento que você pode estar utilizando. Nesse caso, eu vou utilizar a opção cilíndrico. Ele é um objeto em forma cilíndrica. Então, vou clicar nesse mapeamento e você vai ver o mapeamento aplicado ao seu objeto. Ok, então podemos ver que a nossa textura ela foi aplicada aqui, olha, no objeto, e você percebe que ela não está com a textura esticada em nenhuma parte. Olha, a textura ela ficou de forma correta aqui na nossa visualização. Eu vou dar duplo clique aqui novamente na face para manter ele plano, tá certo? Quanto mais plano, melhor para sua visualização. E aplicar novamente a textura em formato cilíndrico, tá certo? Para poder deixar ele o mais perfeito possível dentro do meu projeto.
Após visualizar essa texturização, percebemos que essa parte do fundo do objeto ela ficou com uma texturização diferente. O que vamos fazer é ligar a geometria oculta, selecionar a opção Path Select para poder selecionar essa linha daqui, olha, para poder criar um mapeamento diferente para essa parte do fundo do vaso. Então vou dar um clique nessa linha e vou clicar nela e depois dar 2 cliques. Você dando 2 cliques aqui, ele vai fazer, olha, uma seleção de todo o objeto, criando aqui um efeito para você poder separar essas duas texturas. Em seguida você vai clicar Enter para poder criar a linha realmente aqui, olha, separando esse objeto. Vamos até a opção Geometria Oculta e vamos novamente selecionar a face do objeto principal. Veja que a face agora embaixo ela não está mais selecionada, para que a gente possa criar o nosso mapeamento aqui de forma correta. E você também pode estar aumentando ou diminuindo essa texturização, de forma que você deixe seu objeto mais regular. Então posso aumentar esse valor ou diminuir, segurando a tecla Shift e usando as setas direcionais do teclado. Então com a seta direcional do teclado eu vou alinhando aqui a minha textura, olha, para que ela tenha um formato melhor no meu objeto. Se você quiser aumentar ou diminuir a escala da textura, você pode usar os seguintes comandos. Clicando na opção asterisco mais um valor, você pode reduzir o tamanho da textura. E usando a opção barra e o valor, você vai aumentar o tamanho dessa textura mapeada sobre o objeto. Segurando a tecla Ctrl e usando as setas direcionais do teclado, você pode rotacionar a textura, fazendo com que o seu mapeamento também se adeque ao objeto que você está utilizando no projeto. Após você ter a sua texturização completamente mapeada sobre o objeto usando o Sketch UV, você pode salvar esse mapeamento para em seguida utilizar a sua textura. Então clique com o botão direito do mouse e depois escolha a opção Save UVs. Após salvar essa imagem, utilize a opção de cor padrão para poder aplicar novamente sobre o objeto. Agora vamos usar a textura que baixamos sobre o objeto para poder usar a textura da forma correta. Você vai selecionar a opção Mapping Tool novamente, clicar sobre a face no objeto e em seguida com o botão direito do mouse escolher Load UVs. Ele vai carregar o mapeamento que você salvou anteriormente, olha só. Ok, clicando aqui em OK, nós conseguimos ver como é que essa texturização agora está muito melhor sobre o nosso objeto, olha só. Sem esticar em nenhuma parte do objeto, olha aí, olha. Se você achou que o mapeamento ficou grande para o objeto, lembre-se, você pode utilizar a opção asterisco mais um valor para poder reduzir a textura, olha lá. E aí você consegue mapear o seu objeto de forma correta. Bom, e esse aqui é o resultado. E aí você pode fazer qualquer tipo de mapeamento. Você pode a qualquer momento utilizar outras texturas para poder criar o mesmo efeito. Ok, pessoal, essa aula foi sobre mapeamentos no SketchUp. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula. Valeu!